Olá, meus irmãos, vocês estão aí? Deus abençoe a todos, uma boa noite. Hoje é quinta-feira, véspera do Dia dos Namorados, não é? Deve ter muita gente aí preparando a festinha para amanhã, né, Flor? Já se programando para amanhã, para ser um bom dia, uma boa noite. Eu não sei se vocês repararam, mas os prefeitos da nossa região aqui já liberaram a abertura do comércio, agora estão falando em abertura das igrejas também. Eu estou um pouco preocupado com isso, né, por falar nisso. E interessante, não é? Quando favorece o comércio, embora os comerciantes foram bem prejudicados, agora há uma flexibilização aí, né, na abertura do comércio. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Depois a gente fala sobre isso aqui. Pois bem, irmãos, nós já temos aí um bom número, não é? Quero agradecer a presença de vocês nessa curta live aqui. Nosso assunto é a ceia do Senhor. Nós vimos nesses dias alguns comentários, mas mais voltados para o que não é a ceia do Senhor, né? Hoje eu me proponho a refletir sobre o que é a ceia do Senhor. É verdade que nós temos muitos significados da ceia. Aqui o que eu vou fazer não é uma lista completa, mas nós vamos dar alguns significados que consideramos importantes e até verdadeiros sobre a ceia do Senhor, não é? Que Deus nos ajude. Eu já pedi ajuda para o Senhor, não é? E nós vamos orar no final dessa live, tá bom? Então todos sejam bem-vindos e nós vamos iniciar hoje sobre o que é a ceia do Senhor, não é? Pois bem, hoje nós vamos ter um discernimento um pouco melhor ou mais apurado sobre a ceia do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, eu queria dizer que a ceia do Senhor, eu disse, acho que foi na segunda ou na terça, que não é uma coisa de uma denominação. Então eu queria dizer que a ceia do Senhor, ela é uma ordenança direta do Senhor Jesus aos discípulos, não é? Então, o batismo também, ele é considerado uma ordenança do Senhor, e nós que somos protestantes, fazemos parte da Igreja Reformada, não é? Nós adotamos essas duas ordenanças, não é? O batismo e a ceia do Senhor. Então, em primeiro lugar aqui, o que é a ceia do Senhor? É uma ordenança do Senhor Jesus. É uma ordem, não é? Eu diria que é um memorial, não é? Que lembraria algumas coisas importantes que nós vamos ver aqui, não é? Então é uma ordenança do Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus usou dois elementos para ordenar a ceia dele, não é? O pão e o vinho. Então são elementos representativos. Nós também vimos que o pão e o vinho, né, o cálice, o suco, eles são elementos que representam, que simbolizam, mas eles não se transformam em corpo e nem em sangue, não é?
Então foi desejo de Jesus ordenar a ceia. Certamente traria na mente coletiva da igreja os seus significados importantes, né? Foi desejo, foi do agrado de Jesus que esse memorial se perpetuasse nas próximas gerações de crentes. Certamente, os significados da ceia fariam com que os crentes posteriores eles relembrassem de muitas coisas importantes que não podem ser esquecidas, senão a ceia se torna sem significado espiritual. Então, é uma ordenança do Senhor, e isso tem um significado espiritual muito poderoso, eu diria, não é? Essa reunião. Então, em primeiro lugar, é uma ordenança. Em segundo lugar, eu queria destacar aqui, eu acho que foi do agrado de Jesus que os seus discípulos e nós, crentes, nós tivéssemos a consciência de que é um memorial sacrifício. Não é? É por isso que nós trazemos a memória. Quando Jesus disse, façam isso, comam e bebam. Quando vocês se reunirem e comerem e beberem, não é? Comerem o pão e beberem o cálice, lembrem-se, tragam a memória, façam isso em memória de mim. Então, é um memorial do seu sacrifício. Na noite em que ele foi traído, não é? É claro que não havia acontecido ainda a sua morte, mas com certeza ele gostaria que na ceia nós nos lembrássemos da sua morte. Quando ele diz, este pão é o meu corpo que é dado ou partido por vós, e este cálice é o cálice do Novo Testamento, ele quis que nós nos lembrássemos, trouxéssemos à memória o seu sacrifício. Então há uma importância fundamental, irmãos, de nos lembrarmos. É um exercício espiritual a ceia do Senhor. Não é? Em terceiro lugar, não é? Ainda no memorial, certamente ele gostaria que nós nos lembrássemos que o seu corpo, no seu corpo, muitas coisas seriam tratadas diante de Deus. Ele levaria sobre o seu corpo, não é, as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas maledicências, a nossa natureza pecaminosa fosse tratada no seu corpo. Então ele leva sobre o seu corpo. E o profeta Isaías, no capítulo 53, profetiza que este acontecimento viria quando da vinda, não é? Por ocasião da vinda do Messias. Ele faria esse sacrifício em nosso favor. Então, o seu corpo teria uma importância. É importante nos lembrarmos que o seu corpo transgressões. Não é? As suas pisaduras, elas levaram, ou são um símbolo, não é? Diante de Deus, das nossas mazelas. Não é? E o seu sangue, não é? Também, ele gostaria que nós nos lembrássemos que o seu sangue é um sangue que significa vida, é vida dada por nós, é o perdão dos nossos pecados, né? No sangue carmesim. Os compositores de hinos, os antigos, né? Alguns atuais também se lembram do sangue carmesim, não é? Essa expressão ela é muito usada nos hinos. Então, é um memorial do seu sacrifício. A ceia também, ela é
uma celebração da nossa união com Cristo. Um dos significados da ceia importantes. Quando estamos juntos, em memória de Jesus, perdão, nós devemos trazer à nossa mente, ao nosso coração, que aquilo tem a ver com a unidade da igreja, não é? Cristo proporcionando a nossa unidade. Então, nós podemos dizer que somos um em Cristo por causa do que Cristo fez. E nós nos lembramos disso e nós celebramos essa união com Cristo também no momento da ceia. Então, em terceiro lugar, a ceia é a celebração da nossa união com Cristo. Em quarto lugar, sim, falando da celebração da nossa união, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 10, como eu tratei ontem, não destaquei todos os versículos, mas no versículo 17 diz: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão, não é? Fazemos parte do mesmo pão. É interessante que nesse texto diz Jesus, ele é o pão, né? E diz que o pão é o corpo, mas o apóstolo Paulo diz que nós também somos pão, somos corpo e somos pão, porque participamos do corpo de Cristo. Então é uma celebração da nossa união espiritual com Cristo, né? Ou alguns diriam uma união mística, não é? É uma união espiritual conquistada por Cristo Jesus. Em quarto lugar, a ceia, ela também é uma representação de realidades espirituais conquistadas por Jesus. E eu vou dar alguns exemplos aqui. É comum para um crente que no momento em que ele está comendo e bebendo, não é? Ele se lembre dos benefícios da graça divina, não é? Deus nos abençoou com um pacote grande de bênçãos, não é? E nesse momento nós podemos nos lembrar, não é? O pão e o vinho é como se despertasse em nossa alma e no nosso espírito essas bênçãos espirituais, essas realidades espirituais. Não é, por exemplo, a nossa reconciliação, não é, com Deus, o perdão dos nossos pecados, a nossa justificação, a nossa regeneração, a santificação, a nossa futura glorificação, não é? A nossa ressurreição e a nossa eternidade. No momento da ceia, nós podemos perceber que aquele momento, não é? aquela cerimônia, aquele ato, o ato de cearmos, é a representação dessas realidades. É por isso que nós ouvimos sempre a parte da igreja, se não toda a igreja, mas ou quase toda a igreja, se alegrando no Espírito, e alguns glorificam a Deus até em outras línguas, se alegram e pulam, saltam de alegria, dizem frases que só o Senhor deve ouvir, não é? Porque dele é a glória, dele é a honra, foi ele quem nos deu o seu filho, então a gente se alegra, por causa dessas realidades espirituais conquistadas também por Jesus, não é? Em quinto lugar, irmãos, a ceia é um dos significados da ceia, a celebração do cumprimento das promessas. Quando e as promessas não só de Jesus,
mas as promessas do Antigo Testamento a respeito de Jesus, não é? Quando nós estamos comendo e bebendo, nós podemos celebrar, a gente pode se alegrar na presença de Deus porque o que Ele prometeu foi cumprido em Cristo Jesus. Então quando Jesus disse, gente, quando vocês se reunirem, façam isso em memória de mim, comam e bebam, não é? Participe dessa bênção que é o cumprimento das promessas. Celebrem as verdades escritas sobre mim no Antigo Testamento. E mesmo aquilo que eu disse para vocês vai se cumprir. Então a gente pode se alegrar nessas verdades espirituais, irmãos. Né? Então eu chamaria esse significado de celebração do cumprimento das promessas e das profecias em toda a Escritura. Não é? Em sexto lugar, é a comemoração das ações de graças, não é? Pela nova vida. Se tem uma atitude que nós podemos ter, uma postura diante de Deus, é a gratidão. Quando estamos reunidos comendo e bebendo, nós devemos expressar a nossa gratidão. Ações de graças vem do grego, não é? A palavra eucaristia, ações de graças. Então, sempre foi um desejo de Deus ter esse relacionamento com o homem. No jardim do Éden, foi desejo de Deus que Adão e Eva comessem de tudo e comessem da árvore da vida também, desfrutassem, não é? Mas aí o pecado veio, acabou com essa relação, não é? Quando Moisés sobe no Monte Sinai com mais 70 homens, com Arão e Hur, se não me falha a memória, com alguns principais líderes, o texto diz que eles estiveram com Deus, na presença de Deus, e comeram diante de Deus, não é? A gente vê isso também na ceia do Senhor Jesus, ele desejando comer com seus discípulos e ao mesmo tempo dizendo, olha, é a última vez que eu vou estar com vocês aqui, eu não vou mais beber o vinho, não é? Agora a gente vai comer e beber só no reino do meu Pai. Então, há um desejo de Gênesis a Apocalipse de Deus estar com a gente. Então, quando a gente está ceando, né, nessa mesa que o Senhor prepara para nós, nesse momento de comunhão íntima com o nosso Salvador, com o nosso Pai Celestial, Santo, essa postura de agradecimento é uma coisa que não pode faltar. Uma gratidão pela nova vida, não é? Se a gratidão não está presente, irmãos, eu acho que a gente ainda está falhando, não é? Esse muito obrigado, ações de graça, esse reconhecimento, não é, do favor de Deus em nosso favor. Do favor de Deus em nosso favor. Parece redundância, né? Irmãos, um outro significado da ceia. A ceia do Senhor é alimento espiritual. Comer o pão e beber do cálice é aquilo lá que Jesus falou, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, quando estamos ceando, na verdade nós estamos nos alimentando do próprio Senhor, não é? Ele é o pão da vida, ele é a fonte também de vida, não é? E é por isso que nós não temos sede de outra coisa espiritual, nós não temos fome
espiritual, porque Cristo nos alimenta e nós somos saciados e somos fartos, não é? Porque ele é alimento espiritual. Um outro significado da ceia é a confirmação. Quando estamos ceando, estamos sendo confirmados no Espírito que Deus nos amou de verdade. Deus nos amou de verdade. Né? Esse sentimento de amor, somos desejados por Deus, somos amados por Deus, fomos procurados por Deus. Nós não procuramos Deus, foi Ele quem nos procurou, foi Ele que nos achou, foi Ele que nos trouxe para si, não é? Então, é a confirmação do amor. Essa grande família que somos nós, irmãos, os crentes, os cristãos, não é? É um desejo de Deus, o desejo de ter uma grande família à sua volta, não é? Assentados assim, à sua mesa. É o grande Deus, o nosso grande Pai Celestial, confirmando o seu amor, não é, por nós. E por último, quando estamos ceando, nós estamos afirmando e reafirmando a nossa fé em Cristo Jesus. Às vezes eu uso essa expressão, não é? É como se nós pudéssemos dar um brilho na nossa aliança, não é? Para que a gente sempre se lembre, não é? Quando estamos comendo e bebendo, nós estamos afirmando a nossa fé, de que nós estamos convictos de que Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, Ele é a luz do mundo, não é? E Ele é tudo para nós. Por isso, então, irmãos, que se nós não entendermos esses significados espirituais a respeito da ceia, aquilo se torna um ritual frio, desprovido de uma espiritualidade verdadeira, não é? E dessa forma eu encerro esta parte aqui, não é? A ceia do Senhor é uma coisa tão assim especial, mas eu sei que podem surgir perguntas, não é? Alguém perguntou: a ceia salva? Não é? Quem não ceia está convicto do real significado da ceia? Quem falta várias ceias está compreendendo a seriedade da nossa caminhada com o Senhor? A ceia é mais uma parte do culto, assim, vamos orar, vamos cantar. Será que o Senhor, quando ele ordenou isso, simplesmente ele quis trazer ao nosso entendimento, à nossa compreensão, que aquilo é apenas um símbolo, não é? Se vocês têm dúvida, eu gostaria que vocês mandassem essas perguntas, porque amanhã, se Deus nos permitir, será a noite das perguntas e respostas. Aquelas que eu souber, eu vou responder. As que eu não souber, eu vou me inteirar e depois a gente conversa. Mas pode perguntar, irmãos, participem dessas lives aí, pode cutucar, pode fazer perguntas, desde que sejam perguntas sérias, não é? E tire as suas dúvidas. É tão gostoso a gente fazer parte de alguma coisa assim, conscientes. É tão gostoso a gente ter convicção
certeza de que o que estamos fazendo agrada a Deus, é certo, não é? É coerente com as Escrituras. E amanhã, mesmo vocês não perguntando, eu também fiz perguntas para vocês, não é? E a gente vai conversar, tá bom? Olha, já deu 25 minutos. Ó, eu queria lembrar o seguinte. Hoje, a Eliana e o Ivan, né, os pais Oxa, me fugiu aqui. Da Ioná e do Ivan. A Eliana e o Ivan estão completando 41 anos de vida conjugal. Ó, parabéns, Ivan, parabéns, Eliane. Vocês são um casal muito amado nosso. O Nando também está completando 9 anos com a Mariana. Nando, parabéns para você. Ana, se vocês estiverem assistindo a gente aqui, recebam o nosso abraço, os nossos parabéns. Que Deus esteja abençoando vocês e apertando vocês muito mais aí, não é? Que vocês possam continuar sendo esses exemplos de casais, pais e mães que abençoam seus filhos, que tem a família num alto conceito. Nós vamos agradecer a Deus nesta oração. Também quero lembrar os irmãos, pedir que vocês estejam orando agora também pela nossa irmã Dalva. Continuamos orando pela tia da Valquíria, que está internada. Também pela Yolanda, a mãe da Adriana, que não está bem, está muito fraquinha. Então esses pedidos, não é? Ivan e Eliana, Nando e Mariana, a irmã Dalva, a tia da Valquíria e a Yolanda, mãe da Adriana. Vamos orar? Senhor querido, nós te agradecemos por esta oportunidade. Agradecemos pelo dia, por esta semana, por mais uma quinta-feira, por nos guardar, por nos livrar de muitos perigos, pelos livramentos, ó Deus, com relação às ciladas do diabo. Obrigado, porque a oração do Senhor Jesus tem sido respondida pelo Senhor. O Senhor tem nos guardado de todo o mal. Então, Senhor, em primeiro lugar, uma palavra de gratidão ao Senhor por tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela paciência que o Senhor tem tido com cada um de nós. Obrigado pelas nossas famílias. Eu te agradeço, Senhor, pelos 41 anos de vida conjugal do Ivan e da Eliane. Senhor, te agradeço pelos 9 anos do Nando e da Mariana. Sobre eles repouse a tua bênção, a tua graça, que eles continuem se relacionando de forma que te agrade, Senhor querido. Sustenta, Senhor querido, esses relacionamentos, esta união com o teu amor. Em nome do Senhor Jesus. Nós também colocamos diante de ti, Senhor, essa situação da irmã Dalva. Ó Pai querido, sê com ela no seu leito, em meio às dores, ó Deus. Traz o teu consolo, conforto, em nome de Jesus. Pedimos também pela tia da Valquíria, que está hospitalizada. Sê com ela. E também, Senhor, pedimos, Senhor querido, pela Yolanda. Nós nem sabemos, ó Deus, a real situação dela, mas cuida da nossa irmã, Senhor. Pedimos pela restauração da saúde dessas queridas irmãs, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor querido, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor tem a maneira certa de fazer as coisas. Senhor querido, tudo está nas tuas mãos. O querer, o agir, e tudo depende de ti, Senhor. Um sim teu resolve todas as coisas. Basta um toque do Senhor.
Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero também te agradecer pelo meu pai, que completa, Senhor, neste dia, hoje, 85 anos. Muito obrigado pela vida dele, Senhor. Um exemplo de homem, de trabalhador, de servo do Senhor. Que a tua bênção esteja sobre ele também. Em nome de Jesus, nós oramos confiantes, ó Deus, nas tuas providências. Em nome de Jesus. Amém, Senhor querido. Amém. Ai, ai. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela presença de cada casal, você que está sozinho ou você que está acompanhado aí com a sua família. Deus abençoe as nossas crianças, nossos adolescentes, jovens, casais e idosos. Viu? Um excelente final de noite e até amanhã, Deus assim permitir. Um grande abraço, saudades, a gente vai passar por essa pandemia em nome de Jesus. Tchau, irmãos. Fiquem com Deus.